quero começar com Francisco Rodrigues, membro das Testemunhas de Jeová na cidade de Mauá. O senhor tem, Francisco Rodrigues, 4 minutos para apresentar as suas considerações iniciais. Isso, então muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Então, minhas considerações iniciais, né, visto que é um segmento do outro que eu tive com o César aqui, né, é a questão, né, se Jesus é Deus, né? Deixa os 4 minutos na tela para ficar mais fácil aqui, por favor. Tá na tela? Não tá, mas se Deus quiser vai aparecer. Então pode continuar? Vou deixar a gente marca nós mesmo aqui, vai. Pode sim, o senhor tem aí até 11h10. 11h10, então, as pessoas têm algo errado da testemunha de Jeová, eles não compreendem quando nós entendemos que Jesus... Não, a Bíblia fala que Jesus é Deus, sim. Mas o que nós defendemos é que ele não é igual ao Pai, né? Nos seus poderes, entendeu? Ele é um Deus subordinado. Um exemplo disso, nós podemos ver aí na questão do... Quando Deus se revelou para Abraão, né? Lá no Cananeu, né? Então Deus se apresentou para ele a palavra, o prefixo El, né? Como que era esse prefixo El? Visto que vocês que são hebraístas, vocês sabem, né? Vocês sabem, no caso, né? Que era o cabeça de um touro, né? De um boi. E o cajado, a cabeça do boi designava força. E o cajado, direção, né? Então, depois que passou a ser escrito, né? Substituíram pelas letras que tem hoje no hebraico, né? Então, essa cabeça de um touro designava força e poder. Então, foi designado para quem? Quem pegou esse elo? Moisés, em Êxodo 7:1, Jeová o designou como tendo força e liderança para designar a nação de Israel. Então, é tanto se a gente vê lá em Êxodo 7:1, está escrito que Moisés foi feito Deus pelo próprio Jeová. Os anjos também têm força e poder. Foi designado para eles o El, né? Elohim, não é isso? Os Salmo 82:6, os juízes, né? Também foram designados ali como deuses. Então, qual a diferença desses deuses, que a palavra é mesmo, o Criador? Porque eles são subordinados. Ponto. Jeová, ele tem força e poder por si só. Esses outros que eu acabei de citar, foi delegado a eles poderes. Não tem como negar isso. O próprio Moisés, né? Agora vamos na questão de Cristo. Foi delegado força e comando para Jesus? Sem dúvida. Quando nós lemos ali Mateus 28:18, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então foi delegado força e comando para ele também. Mas o detalhe, olha a diferença. Não só na palavra. Jeová sempre teve. Jesus adquiriu, assim como Moisés e os anjos e etc. Então, nesse sentido, nós entendemos que Jesus é Deus semanticamente perfeito. Agora, os atributos é que a gente vai ver que não. Vou ter mais a oportunidade de esclarecer isso, deixar isso bem esclarecido para o pastor César e para a audiência, né? Um exemplo aqui, eu trouxe algumas informações aqui, ó, que fala que os anjos são deuses. Pode citar vários dicionários aqui, no caso, né? Vocês sabem disso, né? Aqui, ó. Vou citar um aqui. É comentário bíblico popular. A palavra hebraica Deus também pode ser dirigida aos anjos, né? Então, fala que, embora eu não saiba hebraico como vocês, o dicionário pode me ajudar, né? Por exemplo, aqui fala a introdução do comentário de Dake. Os anjos são deuses, né? Quem mais outro aqui que eu tenho aqui? Esse aqui. O uso do termo Deus era muito mais amplo entre os hebreus do que entre os cristãos modernos. Os anjos eram chamados de deuses, por serem agentes especiais de Deus. Então Jesus Cristo, né, semanticamente ele tem esse nome. Por quê? Porque de fato ele é um agente de Deus, né? Como nós lemos ali Deuteronômio, capítulo 15, versículo 18, fala que ele prefigurou o próprio Moisés, né? Profeticamente, né? Mas só que o texto diz que ele receberia ordens, né? Então, como que ele pode não ser o Deus igual se ele ia receber ordens do próprio Deus? Então, nesse sentido, sim, bem claro. A Bíblia chama Jesus de Deus? Perfeito, mas semanticamente. Nos atributos a gente vai provar no decorrer do debate que não. Muito obrigado. Aí estão as considerações de Francisco Rodrigues, membro dos Testemunhas de Jeová da cidade de Mauá. Passo a palavra agora ao pastor César pelo mesmo tempo. Pastor César, o senhor tem aí 4 minutos para suas considerações iniciais. As Testemunhas de Jeová, elas gostam de mostrar textos onde Jesus adora a Deus, o Pai, o Jeová. E
que ele vai continuar durando na eternidade. Provavelmente você está com esses textos aí na fila. Eu gosto desses textos. Tá bom. Como se fossem argumentos que desmontam a Trindade, e não são. Utilizam o fato de que se Jesus adora o Pai, então existe um Deus acima de Jesus. Mas essa construção não é factível. Não é factível. E mais à frente a gente pode entrar nessa discussão. Mas nós estamos discutindo aqui, debatendo aqui a natureza de Deus. A natureza, essência e substância de Deus. E nós não temos nem mesmo toda a condição de definir a nossa própria natureza, essência e substância. Então, a gente vai tentar aqui usar, eu na minha parte vou usar as 4 linhas da Bíblia para tentarmos elucidar essa questão. E como é muito comum num diálogo com uma testemunha de Jeová, a conversa fica toda gravitando em torno dos espantalhos que as testemunhas de Jeová criam, porque as testemunhas de Jeová atacam coisas que a igreja não defende. E aí vocês ficam atacando essas coisas, chutando espantalhos, com argumentos falaciosos. Então, para resolver isso e a gente ganhar tempo, para o nosso tempo junto, para que ele seja gasto de forma honesta e não chutando espantalhos, e para tornar mais assertivos, eu vou deixar 3 nesse primeira oportunidade, 3 pontos que eu quero tratar aqui. Primeiro, os cristãos bíblicos não acreditam que Jesus, o Filho, e o Pai são a mesma pessoa. Nenhum cristão bíblico acredita que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. E logo, não precisamos falar sobre isso. Você não precisa mostrar textos aí, porque eu também acredito, igual você, que o Pai é distinto do Filho. Então, esse é um primeiro pilar que eu queria levantar aqui. Quando você apresentar o texto, eu vou dizer: Francisco, eu já te falei, eu não creio assim e tal. O segundo pilar que eu vou colocar aqui desses 3, Jesus é Jeová. O nome sagrado, Yod-He-Vav-He. Você falou aí do El, para quem não sabe do hebraico nem nada, ele é um nome genérico para Deus. E de fato, reis, profetas e tal recebem esse nome. Mas o nome sagrado aparece para o Pai no Antigo Testamento e a mesma essência para Jesus no Novo Testamento. O tempo inteiro, todo o tempo. Isso não acontece com Moisés. Isso não acontece com nenhum outro. Logo, Jesus é Jeová. A Bíblia diz que há um único Deus verdadeiro. E esse Deus tem um nome, e é esse nome que Jesus reclama no Novo Testamento. O terceiro pilar que eu queria deixar aqui é que os cristãos bíblicos, Francisco, entendem que mesmo Jesus sendo Deus, ele é apresentado nas Escrituras como submisso ao Pai. Ele é submisso ao Pai. Na missão de buscar e salvar aquele que havia perdido, o Pai é maior que ele. Mas isso não significa que a essência é diferente. Você vê aqui com Natan, seu filho. Ele é submisso a você. Mas ele não é diferente de você. A natureza de vocês é a mesma. A essência de vocês é a mesma. Então, é sobre isso que eu queria defender aqui nesse debate, se Deus quiser. Muito bem, pessoal, o debate começa a esquentar, hein? Rádio Musical ao vivo, direto dos estúdios da Avenida Paulista. Eu quero agora novamente voltar a palavra ao Francisco e pedir para ele que ele explique se Jesus não é este Deus que o pastor César acabou de falar, que é Jeová, e o irmão aqui, o pastor César disse que Jesus é Jeová, e o senhor Francisco disse que Jesus é um Deus menor. Então vamos lá. Vamos trabalhar essas questões que você disse sobre os atributos, sobre a questão de Jesus ser menor, não ser igual ao Pai. A palavra é sua. 3 minutos agora.